Fala pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Henrique e eu trabalho em uma fazenda aqui no norte dos Estados Unidos. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo aí da colheita de beterraba, né, no ano de 2025 aqui na fazenda. Então eu já soltei aí para vocês, né, como que foi a pré-colheita de beterraba. Por essa semana agora nós demos início, né, na colheita principal, que é onde nós colhemos aí, pelo menos aqui na fazenda, né, nós colhemos durante 24 horas, né, são 2 turnos de 12 horas. E daí então, durante aí 10, 15 dias, dependendo do clima, né, dependendo aí das condições. Mas geralmente dura aí, a colheita de beterraba dura aí em torno de 10 a 15 dias, né. Como falei, vai depender do clima. Mas pessoal, se você que está assistindo aí o vídeo ainda não é inscrito no canal, né, se inscreva no canal para ficar por dentro, né, de todos os vídeos aí que eu estiver postando. E se você gostar do vídeo, né, não esquece de deixar o like para ajudar aí no crescimento do canal. Beleza, pessoal? Mas agora, bora pro vídeo. Bom, agora é quase meia-noite, eu tô aqui no caminhão, né, no meu caminhão, que eu vou dirigir, que depois posso mostrar pra vocês também, né, o conjunto, mas é um dos caminhões aí que tava rodando na silagem, e nessa colheita de beterraba eu vou dirigir caminhão, né, porém eu tô indo agora pro talhão, um pouco mais cedo, né, antes do resto do pessoal, porque a gente precisa fazer uma operação ali, né, que é a operação de desfolha com o trator. E como não tem ninguém pra dirigir, né, o rapaz que vai dirigir o trator, ele vai chegar só às 5 horas da manhã. Eu vou acabar dirigindo um pouco aí, então, esse desfolhador, né. E daí é bom porque daí eu trago uma outra operação, né, a mais aí da colheita de beterraba aqui pra vocês no canal. Pessoal, tem muita coisa aí pra falar em relação à colheita de beterraba, que eu vou falando aí no decorrer do vídeo, né. Muita coisa aí que eu tenho que explicar para vocês que aconteceu, que tá acontecendo. Mas é isso. Então no decorrer do vídeo eu vou explicar para vocês. Agora eu vou pegar meu caminhão, já chequei tudo ele. Vou pegar meu caminhão e vou ir pro talhão e dar início nessa operação que eu falei aí com o trator, né, que é a desfolha. E daí dessa operação também vou fazer alguns vídeos para vocês, beleza? Bom pessoal, então a hora que eu tiver tudo pronto lá no talhão, eu volto aí com vocês. Tô aqui dentro do trator já, ó. Vou estar operando aí o 8430. Aí o 8R370 nosso tá na colhedeira de beterraba. Atrás dele tá o 580 com o kart. Aqui nosso caminhão de oficina, né? E aquela luz lá é uma torre de luz que nós alugamos. E daí nós deixamos ela na entrada assim do talhão, para iluminar, né, a entrada, para os caminhões entrar, né, e não ter perigo de cair nas valetas que tem de captação de água, né. E daí o implemento é esse daqui, ó, que é aquele desfolhador. Tem alguns ajustes ainda para fazer, então vou estar fazendo esses ajustes aí agora. E vai acabar que não vai dar para filmar muita coisa, né, fazendo esses ajustes. Mas assim que já estiver operando, já vem aqui mostrar mais para vocês, né, da operação e falar, né, explicar, né, como tá sendo o nosso início de colheita de beterraba esse ano aqui na fazenda. Porque eu falei que tem bastante coisa aí pra explicar. Bom, turma, começamos aqui a operação. Já regulamos já o que tinha para regular, né, que era a altura. E essa daqui é a operação, ó. Como vocês podem ver atrás do implemento ali, ó, tem as beterrabas, né, tudo na linha normal de plantio, porém sem as folhas, né. Esse implemento aqui ele serve para cortar as folhas, ó. Então essas beterrabas que tem na frente do trator aqui, ó, ainda tá tudo com folha. E uma coisa interessante, aqui nesse implemento nós temos GPS no trator, né. Então o trator acompanha aí a linha de plantio. E temos um GPS também no implemento. Como vocês podem ver aquele globo ali no meio ali, ó. Esse implemento ele tem roda lá atrás, né? Eu posso mostrar depois pra vocês.
E daí essas rodas elas movimentam, né, também para direita e para esquerda. Então aquele globo ali, aquele GPS, ele dá sinal, né, ele manda o sinal para as rodas do implemento. Então daí o implemento segue também as linhas de plantio. E daí a roda do trator, né, a antena do trator que tem em cima aqui da cabine. E por que nós utilizamos, né, duas antenas, né, uma no trator e uma no implemento? Basicamente, né, por questão de precisão, né. Então assim, é basicamente por questão aí de precisão, né. Então, se utilizar só do trator, ia acabar que o implemento não ia copiar certinho, né, as linhas de plantio, como ele copia, né, quando ele tá sendo utilizado o GPS nele também, né, um GPS só para ele. Essa aqui é a primeira passada, ó, tá bem molhado, não sei se vai dar pra ver, mas tá muito barro, ó. Olha os pneus do trator, o jeito que tá. Ó aqui na lateral, muito molhado mesmo, pessoal. Tá chovendo bastante pra gente aqui nessa época de colheita. Eu vou terminar essa primeira passada aqui. A estrada tá logo aqui do lado direito. E daí a hora que eu entrar ali mais pra dentro do talhão, daí eu volto a mostrar, né, explicar mais coisa aí pra vocês. Bom, e a operação é praticamente ficar olhando aqui pra trás, ó. Eu tenho que ficar cuidando pra ver se, por mais que nós colocamos espaçadores, né, aqui na frente do implemento, eu tenho que ficar cuidando pra ver se ele não tá muito baixo e às vezes cortando as beterrabas, né. Porque esse implemento aqui, pra quem acompanha o canal, eu já mostrei já. Esse implemento aqui, ele é basicamente 3 rolos, né, na horizontal aqui. São 3 rolos, né, um atrás do outro. O primeiro rolo é um rolo assim cheio de faca. E os 2 segundos, né, os 2 de trás, na verdade, são rolos com umas borrachas. E daí, então assim, se tiver muito baixo, essas facas, né, vão cortar essas beterrabas. Então assim, daí tem que ficar prestando atenção nisso, porque se estiver muito baixo, essas borrachas, né, e essas facas vão pegar muito na beterraba, porque a intenção é pegar só na folha. Daí se pegar na beterraba, vai quebrar a beterraba. E daí o pessoal desconta, né, questão de qualidade. E daí como que eu sei que tá cortando, né, as beterrabas? Vocês podem ver, ó, que às vezes aparecem as beterrabas brancas no meio, né? Significa que a parte branca, né, é a parte interna. Então assim, se tiver muita beterraba branca, né, ou fora da linha, significa que tá muito baixo e tá pegando muito nela. E daí assim, aqui na parte da frente, né, do trator, como o trator ele anda na entrelinha, né, os 2 pneus, né, os 2 de cada lado, né, todos os pneus na verdade. Então assim, aqui no trator, como o trator ele anda na entrelinha, então eu tenho que ficar cuidando aqui, ó. Por mais que é de precisão todo o equipamento, né, às vezes, né, ele varia um pouco para a direita, para a esquerda. E um pouquinho que variar, né, como o trator o pneu do trator ele é exatamente quase a largura ali da linha de plantio, da entrelinha na verdade. Então eu tenho que ficar olhando ali para ver, ó, desse lado aqui e desse lado aqui direito, se às vezes não tá passando em cima da beterraba, né. E daí se estiver passando em cima, eu venho aqui, ó, aí eu consigo jogar 2 centímetros para a direita ou 2 para a esquerda. Essa parte azul aqui, pessoal, é onde eu já passei o implemento, né. Nesse caso aqui do lado direito é a estrada, né. Então o limite do talhão é nessa linha rosa aqui, ó. E aqui nesse tracejado aqui, ó, é a cabeceira, né, seria a bordadura. Daí aqui basicamente eu aciono, né, esse verdinho aqui é o GPS do implemento e este de baixo aqui do trator. Daí eu aciono aqui através do botão, né, normal. E daí só vou monitorando, né, toda essa questão que eu falei pra vocês, né. Ali de trás para ver se não tá muito baixo, né, cortando as beterrabas, né, ou até mesmo jogando elas fora da linha de plantio. E aqui na frente cuidando, né, para ver se não tá passando em cima das beterrabas. Daí aqui questão do implemento, né, esse implemento ele é tocado pela TDP. Então eu tô rodando aí em torno de 1000 RPM, né,
ali no cardan. A gente pode rodar entre 950 e 1000, mas como tá molhado, está mais pesado, eu tô rodando aí em torno de 1000 RPM, porque esse implemento aqui, na noite passada, já queimou já a embreagem dele, por causa que tava muito pesado, né? Só que daí teve outras circunstâncias também que aconteceu pra queimar a embreagem, né? Era um talhão, uma parte do talhão ali que tinha muito mato, então tava pesando mais também, e ele também tava mais baixo. Daí agora nós colocamos calços, né, ali nos dois pistões ali. E velocidade, né, trabalha aí em torno de 3,5 a 4 milhas por hora, né. No caso aqui eu tô rodando na sexta marcha, em 3,5, 3,6 milhas por hora. A questão da velocidade vai variar, né, de acordo com o tamanho das beterrabas, né. Se as beterrabas estiverem menores, né, daí é mais fácil para cortar. Daí dá até pra você andar 4 milhas por hora. Mas nesse caso aqui eu tô andando, né, 3.5, 3.6. Bom, e falando, né, do que eu tinha pra explicar pra vocês, esse daqui é o quarto dia nosso, né, de colheita de beterraba desse ano aqui na fazenda. Mas o que acontece, pessoal? Eu comecei a fazer um vídeo, né, do primeiro dia. Nós começamos a colher 4 dias atrás, né, esse aqui é o quarto dia. E no primeiro dia, né, eu comecei a fazer um vídeo, na verdade, era dessa mesma operação, porém com outro implemento desse que nós temos, né, nós temos dois, só que o outro ele é um pouquinho diferente, né, ele é um amarelo de outra marca, né, só que mesmo tamanho, né, faz a mesma coisa que esse daqui. E daí assim, eu comecei a fazer o vídeo, né, comecei a explicar da operação, né, eu tava já fazendo a operação, porém eu tinha que ajustar, né, o implemento. E daí comecei de madrugada, né, igual hoje, mais ou menos ali 11h30, meia-noite. E daí eu não conseguia bater regulagem. Gastei umas 2 horas aí, não consegui bater regulagem. Um lado tava bom, o outro lado tava ruim. E resumindo, gastei um tempo ali e não consegui bater regulagem. Aí até que consegui deixar mais ou menos, né, mais ou menos bom, né, cortando assim, legal. E daí, pessoal, comecei a fazer a operação. E daí, assim, na segunda passada, esse implemento, esse daqui, ele é tudo tocado por TDP, né? Por cardan, todo o sistema dele. Mas o outro lá, ele tem umas polias e correias, né? De borracha, na lateral. E daí, pessoal, na segunda passada, uma dessas correias aí queimou, né? Patinou, queimou. E daí eu precisei parar a operação, fazer a substituição. E daí acabou que a gente demorou ali pra consertar, eu precisei chamar os meninos pra me ajudar, né? Então assim, a gente demorou ali de consertar, daí acabou que eu não consegui terminar o vídeo. E acabou que também nem fiz a operação, né? Trabalhei praticamente aí 20 minutos, porque gastei muito tempo, né, tentando regular. E depois também quebrou, né? Daí eu tive que arrumar. Então assim, primeiro dia teve todo esse problema aí acabou que não consegui terminar o vídeo, né? Daí no segundo dia então de colheita, daí sim a gente começou a rodar. Só que daí eu tava só no caminhão, né? E eu vou fazer mais pra frente, né, um vídeo ali do caminhão, porque começo de colheita, acredito que muitos de vocês sabem, né? Mas a gente tem muita coisa aí pra tá alinhando, né, e organizando. Então por mais que eu tava dirigindo, né, o caminhão no segundo dia, né, acabou que tinha bastante coisa que a gente ainda tava alinhando. Então daí pra ficar gravando vídeo também é um pouco mais complicado. Daí no terceiro dia acabou que choveu, a gente não conseguiu colher, né, o pessoal de dia. E daí hoje choveu também, então a gente começa às 7 da noite, né? Mas hoje então a gente vai estar começando aí em torno de 1h30, 2 horas da manhã, por conta da chuva.
E enquanto eu vou fazendo essa operação aqui, ó, o pessoal já começou a colher já. Os outros meninos estão ali, ó. Não sei se vai dar pra ver direito, o vídeo tá sujo. Tá com bastante barro. Mas o pessoal tá ali, ó, com a colhedeira. E o outro trator aqui é o trator que tá com o kart, né? Então o pessoal já começou a colher já. Já tem alguns caminhões lá na estrada, ó, esperando pra encher. E eu por enquanto vou ficar aqui, né? Meu caminhão tá lá parado também. Mas eu vou pelo menos terminar essa área aqui, ó, que eu tenho pra terminar. Porque daí a gente tem beterraba suficiente, né, pra encher todos os caminhões até a gente trocar de turno. Então por enquanto eles vão encher meu caminhão lá, mas meu caminhão vai ficar lá parado. Aí, ó, o kart já encheu, já tá indo lá descarregar. Bom, essa operação aqui ela é uma operação assim muito importante, né, que a gente tem que tomar todo esse cuidado aí, igual eu comentei no decorrer do vídeo, né? Porque a beterraba, o pessoal, né, ele precifica a beterraba, né, eles pagam os produtores de acordo com a qualidade, né, de limpeza. No caso ali, sem a presença de folha, né? Então assim, se a beterraba ela vai lá para onde a gente entrega, né, e posteriormente para a fábrica de açúcar com muita folha, o pessoal acaba descontando também na questão de qualidade, né? E os outros pontos também, né, questão aí da precificação dela, o peso, né, obviamente, e questão também de teor de açúcar. Mas assim, em relação ao produtor, né, questão assim do peso e do teor de açúcar, a gente não tem muito o que fazer, né? Claro que a gente tem que realizar, né, uma boa condução aí da cultura. Mas questão ali seria de impureza, né, entre aspas, no caso ali das folhas, isso aí o produtor ele consegue manusear bastante, né? Bom, já tô na minha última passada aqui já. Daí acredito que agora a gente já vai ter suficiente até terminar o meu turno. E daí antes de finalizar o vídeo, né, quero mostrar pra vocês como que fica a operação. Então aqui, pessoal, aqui tá a beterraba, ó. Ela tá enterrada aqui, ó. Vou tentar arrancar uma aqui. Eu arranquei uma aqui, ó. Então essa daqui é a beterraba açucareira. Essa daqui ela não tá tão grande. Mas aqui, esse talhão, né, as beterrabas estão tudo desse tamanho aqui mais ou menos. Só que elas ficam até maiores. Então esse implemento aqui, ó, ele vai cortar essas folhas aqui, ó. Aqui eu ainda não passei, né? Então, a hora que eu passar esse implemento aqui, ele vai arrancar todas essas folhas aqui e vai deixar igual essas outras aqui, ó. Ó, esse aqui é uma beterraba, aqui é outra, ó. Tá vendo, ó? Sem tirar elas do lugar, né? Na linha de plantio, ó. Ó, aqui é onde já passei já e ali não. Então daí a gente arranca essas folhas aqui e daí entrega sem essas folhas, né? E daí igual eu falei, ó, tem que cortar bem rente. Ó, aqui não tem nenhuma folha. Às vezes, no caso aqui, ó, por exemplo, essa daqui é uma beterraba menor, acabou que não cortou totalmente as folhas dessa daqui. Mas assim, como as beterrabas não tem um padrão de tamanho, né, sempre vai ter uma menor ou uma maior no meio. Acaba então assim que uma ou outra vai quebrar ou uma ou outra vai ficar com folha, né? Mas quando você pega assim, de maneira geral, tá ficando bem bom aqui a operação. Daí aqui atrás a gente tem essas luzes, né, nesse implemento, ó, para ajudar, né, a gente enxergar ali de dentro do trator. E aqui, pessoal, essas rodas aqui, ó, que são as rodas que viram, né, que eu falei pra vocês, são ligadas aqui nesse eixo aqui. Mas é isso aí, pessoal, ó. Aqui tá as linhas de beterraba, ó. É que tá bem escuro aqui, ó. Mas ó, no caso aqui uma, outra. Esse implemento aqui ele é a mesma largura da colhedeira. Então a gente consegue cortar as folhas, né, de 12 linhas em uma só passada. E a colhedeira ela colhe, né, 12 linhas também.
Daqui, ó, igual eu falei pra vocês, ó. No caso, essa beterraba aqui, ó, o tamanho dela, ó. Essa aqui, ela tá muito grande, ela tá fora do normal, assim, fora do padrão pra esse talhão. Então, como a gente regulou o implemento para outro tamanho de beterraba, acaba que beterrabas assim, ó, grande, o implemento vai tirar da linha de plantio, né? E acaba que não tem muito o que fazer, né? Essa daqui, provavelmente a colhedeira não vai pegar e aí vai ficar aqui no talhão. Mas como falei, ó, o resto, que é do tamanho padrão, né? Acabou que ficou aí tudo cortada. Aqui a gente tem um exemplo, ó, de uma maior, ó. Acabou que cortou um pedaço dela. Mas é como eu falei, né? Sempre vai ter uma beterraba ou outra no meio que é maior. Aqui é outra, ó, maior ou menor no meio das outras. E acaba que não tem muito o que fazer, né? Essas aí que são maiores, né, ou menores, acaba que ou vão ser quebradas ou vão ficar com um pouquinho de folha nelas. Aí, turma, finalizada, ó. Última passada no fim aqui, ó, na bordadura. Agora eu vou desligar ele aqui, vou estacionar o trator e pegar meu caminhão e fazer umas viagens ainda de beterraba lá para onde a gente entrega hoje. Bom, depois que eu acabei lá de passar o topper, né, que é o nome daquele implemento lá, eu peguei o caminhão, consegui fazer mais 2 viagens, né, até acabar o turno nosso. Agora já é 7 horas da manhã, tá amanhecendo ali, ó. Aqui eu tô perto da fazenda, parei o caminhão aqui só pra finalizar o vídeo. E daí então eu fiz 2 viagens, né, consegui entregar 2 viagens de beterraba. Cada viagem mais ou menos de ida e volta, né, saindo do talhão, indo lá entregar e voltando pro talhão, demora mais ou menos 1h30 cada viagem. Então assim, no turno aí de 12 horas geralmente fazemos 7, no máximo 8, mas geralmente aí fica em torno de 7. Acabei entregando então 2 viagens, daí agora tô voltando para a fazenda, abasteci o caminhão, conferi, e o outro rapaz provavelmente lá, já tá me esperando lá na fazenda para trocar, né, o turno, daí ele pegar o caminhão, e daí agora eu volto só 7 horas da noite. Bom, pessoal, o vídeo de hoje então era esse. Espero aí que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí por ficarem até o final. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!